Lucas 22, versículo 39, está escrito assim: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Repete comigo o versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Senhor Pai amado, Deus querido, Espírito Santo de Deus, Senhor, faz mais de 15 dias que o Senhor me deu essa palavra para estar pregando hoje aqui nesse lugar, quando a missionária Andréia me chamou para estar pregando. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha tomar minha mente, a minha boca, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que o Senhor, Espírito Santo, tenha liberdade de me usar como um cano, Pai amado, Deus querido, por onde passa as tuas águas, porque, Senhor, as tuas águas são águas limpas, não são águas sujas, não são águas que corrompem, não são águas, Senhor, para sair daqui com o coração atribulado. Pai amado, que as tuas águas limpas, Pai amado, porque eu só quero ser um cano, Senhor, por onde passa, Senhor, o teu poder, a tua glória, porque só o Senhor salva, só o Senhor cura, só o Senhor liberta e só o Senhor tem a chave do céu. Senhor, me usa nesse lugar apenas como um cano, Pai amado, Deus querido, para que o teu reino que está em cima esteja aqui embaixo no meio de nós, porque viemos até aqui, Senhor, para buscar a tua face, viemos até aqui para buscar o teu poder, a tua glória, e quando estivermos, Pai, vasos vazios, sairemos daqui vasos cheios da tua glória, e levaremos para a nossa casa, e tornaremos azeite sobre os nossos filhos, e tornaremos azeite sobre a nossa família, e tornaremos azeite sobre os nossos animais, na nossa casa, no nosso quintal, e ainda vai ter azeite para os nossos vizinhos, ainda como foi falado aqui, terá azeite para cada traficante que tiver na esquina, para cada usuário de droga, para cada aquele que precisa de uma palavra. Senhor, essa semana alguém se matou lá perto de mim, perto do meu bairro. Senhor, não deixa faltar azeite, que essa onda de suicídio que tem se levantado venha cair por terra em nome de Jesus. Brada teu nome, Pai, nos quatro cantos do mundo. Brada a tua salvação, porque eis que tu estás chegando para buscar a tua igreja. Senhor, nos lava, nos orienta, Senhor, para não perdermos a coroa e ainda conseguirmos levar conosco uma galera, Pai amado, para chegar aí conosco no céu. É por isso, Senhor, que estamos aqui. Não estamos aqui para aparecer, mas para buscar, Pai amado, mais e mais da tua presença. Então que hoje, Senhor, se faça a tua vontade e não a nossa. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vou pedir que vocês fiquem só um pouquinho mais de pé. Coloquem a mão no coração e canta assim comigo. Eu não vou cantar muito não, porque eu não sou muito de cantar não. Segundo a minha irmã, quando ela me ouve cantar, ela fala: fica com a palavra, Márcia, fica com a palavra. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Pode sentar. Amém? Quando a missionária Andréia
me chamou para pregar, no momento, André, que você falou comigo, Deus me deu essa palavra. Deus falou assim comigo: segundo a minha vontade ou segundo a vontade do homem? E eu até questionei a Deus, porque há uns 14 anos, mais ou menos, Deus me deu segundo o coração de Deus ou segundo o coração do homem. Né? 14 anos, aí volta a pregação, tudo antigo. E a palavra que Deus me deu hoje, quando eu cheguei ali pedindo confirmação, eu vi a diaconisa Hilda, né? Orando aqui. E aí eu fiquei ali na porta, como boa obreira que Deus me chamou, porque ninguém chega a pastor sem passar por ser diaconisa, né? Ninguém chega a ser pastor sem um dia ter lavado um banheiro. E eu ainda lavo o banheiro para a glória de Deus. Porque se eu deixar de ser diaconisa, eu não sou uma boa pastora, né? Aí eu fiquei ali para receber as pessoas e eu comecei a falar com Deus e Deus me deu esse louvor confirmando a palavra. A palavra que Deus me deu fala sobre intercessão. E eu, ao ver a diaconisa orando, intercedendo pela igreja, Deus confirmando a palavra, Deus me trouxe a lembrança, querido, um testemunho que eu ouvi há muitos anos, de um pastor que tinha uma igreja muito cheia, e a igreja começou a esvaziar. E ele começou a orar e perguntar a Deus o que estava acontecendo para aquela igreja estar esvaziando daquele jeito. Porque já bate um desespero no pastor. Estou perdendo ovelhas. E a palavra fala que Jesus, antes de ser crucificado, ele faz uma oração a Deus, se não me engano em Lucas 17, não sei. Ele faz uma oração a Deus onde ele entrega as ovelhas a Deus. Ou seja, o pastor ele é responsável pelas ovelhas. Ele fala assim: eu não perdi nenhuma. Só aquela que já estava predestinada, que no caso foi aquele que se corrompeu. Amém? E aí o pastor orando, veio um profeta. E o profeta virou para o pastor e falou: pastor, Deus me trouxe até aqui, porque Deus me mostrava o senhor fazer uma pergunta e ele me enviou com uma resposta. Havia na sua igreja uma senhora. E essa senhora ficava dentro da igreja intercedendo por todos na igreja. Orava pela sua vida, pela vida da sua esposa, pela sua família. Ela ficava horas orando. E essa senhora morreu. Por isso a sua igreja está esvaziando. Segundo o coração do homem ou segundo o coração de Deus? Aqui Jesus está falando porque ele vai passar por um processo onde é necessário que ele morra para que ele ressuscite. Só que esse processo é um processo doloroso, é um processo onde a carne dele será sacrificada, ele vai ter que morrer, ele vai ter que chorar, ele vai gemer, ele não quer passar por aquilo. E ele ora e ele fala com Deus: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Se possível for, afasta de mim esse processo. Mas ele entende que é necessário que um grão caia na terra para que ele venha a florescer e dar frutos. Por mais que está doendo todo o processo que ele já está passando, mas que ele sabe: não, agora Deus vai me dar vitória, agora vai melhorar. Não, vai piorar, porque o processo ainda não terminou. É necessário que você morra para que novamente você agora venha ressuscitar e fique da maneira segundo a vontade de Deus. A igreja estava esvaziando, por quê? Numa igreja lotada só havia um intercessor. A igreja estava lotada por quê? Porque na igreja tinha mais gente fazendo a minha vontade humana do que a vontade de Deus. Muitas vezes a gente acha que a gente está agradando a Deus porque talvez a gente ora alto, que a gente prega bonito. Eu estava, gente, vocês não têm noção. Eu perdi a conta de quantas vezes eu preguei. Perdi a conta de quantos lugares eu preguei. Mas diante do Espírito Santo de Deus, toda vez que me chama para pregar, parece que eu vou infartar. Porque é uma responsabilidade
tão grande. É uma responsabilidade, é pérola, não pode ser jogada a porcos. E o que são porcos? Que eu tantas vezes falei, Senhor, tu fala ide por todo mundo, pregai o evangelho, e aí o Senhor vem e me trava. Não pregue para porcos. Como assim, Senhor? Quem são os porcos? Os porcos são aqueles que conhecem a palavra e a desprezam. São aqueles que muitas vezes já passaram pelas águas e Deus está falando, conserta-te, que eis que está vindo o reino dos céus, eu não me conserto. Esses são os porcos. A varoa falou que passou na esquina, viu 4 usando drogas. Se algum daquele já passou pelas águas, conhece a palavra, está ali, você entrega a palavra. Dê uma segunda chance, porque não são porcos. Ué, mas como é isso? Confuso, né? Confuso. Porcos são aquele que conhece a palavra e fala, eu vou fazer diferente. Porcos são aquele que você fala assim, não mata ele, eu vou matar sim. Porcos são aquele que Jesus fala, não roube, porque está na minha lei que não roubar, e o cara olha no teu dedo e fala, vou roubar sim. Conhece a palavra, às vezes já passou pela água. A palavra que Deus me deu hoje é que Jesus está passando por um processo, onde a carne dele precisa morrer, para que ele venha ressuscitar, para que ele tenha um corpo incorruptível, um corpo que agora não adoece mais. O crente foi falado diversas vezes, vocês já ouviram isso, o crente tem que ser igual palmeira, balança, mas não cai. Tem dia que eu estou fraco, sim, mas aí Deus levanta os fracos. É no dia que você diz, Senhor, eu estou fraco, que Deus consegue ser o forte na tua vida. Porque quando tu fala, eu sou forte, eu sou o cara, Deus vai, está cheio de soberba, deixa ele sozinho lá para ver até onde ele vai. A palavra de Deus fala. Ontem eu levei uma pastora, amiga minha, a pastora Nayara, para pregar numa igreja. E ela falou uma passagem que eu não tinha me atentado. Olha, já preguei em tantos lugares, já li tanto a Bíblia, como a palavra, né? A palavra de Deus sempre renova. Ela estava lá pregando e ela falou assim, Caim e Abel, né, vieram ofertar ao Senhor. Sabemos disso. Abel trouxe das primícias, né? Primeiro eu vou tirar o de Deus, é o certo. Primeiro eu vou tirar o de Deus, e o de Deus eu vou tirar o melhor. Eu aprendi até com o meu pastor Maurício, gente, quando eu recebia meu pagamento, sabe aquelas notas velhas, né? Eu pegava e botava. Olha como que precisa morrer todos os dias. Eu pegava porque ninguém quer receber, né? E aí, como sempre será você e Deus, no caso era eu e Deus, meu pastor que não sabia de nada, eu lá com o envelope, com a nota rasgada lá, meu pastor em cima do altar, pulando naqueles 2 metros dele, me grita, tu pega a nota rasgada e traz para Deus. E eu falo, porque quem é que sabia? Meu pastor sabia? A nota está na minha mão, dentro do envelope bonito, fechadinho, né? Quem vai saber? Quem vai saber? Quem vai saber que eu estou pecando? Quem vai ver? Quem está vendo? Ninguém está vendo, eu estou sozinha. Não, eu estou com Deus. Eu estou com Deus. Qual é a atitude? Trocar a nota, ficar com a velha, tentar passar e me dar o meu melhor para Deus. E aí a minha pastora Nayara lá falando, aí Abel trouxe das primícias, trouxe o melhor da terra, Caim trouxe algo, a palavra fala que trouxe algo, mas ela falou, muita gente atenta para isso, mas ninguém atenta. Olha, eu também não prestei atenção. Às vezes a gente fala assim, nossa irmão, ouvi a voz de Deus, ai que lindo, sou mulher de Deus, ai sou homem de Deus, eu ouvi a voz de Deus, mas a voz de Deus não veio para Abel, a voz de Deus veio para Caim. Eu não tinha prestado atenção nisso. Quantas vezes a gente se gloria, ai eu ouvi a voz de Deus, nossa,
é expulso do paraíso, começa todo um processo, por quê? Por causa dos meus pecados. Tempo de colheita, plantei, vou colher. E aí a voz de Deus volta à terra. E a primeira pessoa que ele volta a falar é com o pecador. E o que ele fala? Estou vendo o que tem no teu coração. O que te abate, querido? Que essa cara de tristeza aí? Tu vai fazer o que está no teu coração ou no meu coração? Palavra que Deus me deu hoje. Faça segundo a tua vontade. Mas Jesus está ali falando, Senhor, se possível for, faça a minha. Mas depois ele se toca, não, a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Está doendo, mas eu preciso passar por esse processo. Então Deus tem ali uma conversa com Caim e fala, resumindo, tu vai fazer isso mesmo que está no teu coração? Ou tu vai fazer a minha vontade? A minha vontade é que você não mate o seu irmão. A minha vontade é que você olhe para si, se avalie, que se limpe, que se converta. Eu atentei para a oferta de Abel porque eu conheço o coração de Abel. Aleluia. A oferta de Abel é melhor porque o coração dele não está lá dentro que ele vai te matar. E eu olho para você, você está querendo matar o teu irmão. E quando você está querendo matar o teu irmão, a tua oferta não me agrada. Muitas vezes a gente pensa que está agradando a Deus. Eu passei por um processo há uns 5 anos e eu já era até pastora. Para você ver que a gente vai passar a vida inteira aprendendo com Deus. Não existe ser humano nenhum que saiba tudo de Deus. Todo dia é uma experiência, todo dia é uma coisa nova. Porque eu era líder de uma igreja e a igreja estava enchendo de homossexuais. E a minha família falou, não vou ajudar na igreja porque você tem que pegar esses homossexuais e botar do lado de fora. Eu falei, mas não mandou fazer isso. Então não vamos ajudar. Então não sufoco para pagar tudo. E eu comecei a questionar Deus porque uma menina, eu olhava assim, eu não sabia que ela era, né? Mas eu sentia que tinha algo, mas eu não sabia. Deus me revelou, mas eu sentia algo estranho. E ela, quando ela louvava, eu sentia muito a presença de Deus. Sentia muito. E eu lembro, gente, eu estou com uma Bíblia aqui caindo aos pedaços, gente, não é falta de cuidado, não. É que eu estava, engraçado que eu ouvi aquele irmão falando que no duplo, né? Eu ando com óculos, leio sem óculos, meus óculos estão aqui, mas eu li sem óculos. Eu comprei uma Bíblia grande, com letra grande. Só que a Bíblia é pesada. E me disseram que Bíblia pesada tem que ser costurada, né? No caso, a minha é colada. E aí ficou meio... soltou tudo, tá difícil. Ela é boa, aparentemente deveria ser boa. Deveria ser costurada. E aí eu comprei uma Bíblia bonita pra mim, né? Toda feliz com a minha Bíblia lá. Só escutei Deus falando, dá pra ela. Já tive umas 8 ou 9 por aí que Deus comprei, dá pra ela. Aí fiz lá, como já estava até habituado, já andava até com caneta, fiz a declaração e dei para ela. E ela falou o seguinte, pastora, hoje eu orei, eu falei, Deus, não tenho dinheiro, me dá uma Bíblia, como eu quero uma Bíblia. Glória. Só que passou uns 2 dias, ela me disse que ela era lésbica. Começou a me imprensar, porque eu tinha que chamar ela pelo nome, pela lei, eu sou obrigada. Né? Percebi que ela queria me prender, me cercar. E aí eu comecei a questionar Deus. Eu falei, Senhor, Tu me mostrou todos como quem era, quem não era, mas ela não. Ela eu sentia que tinha algo estranho, mas o Senhor não me revelou. E quando ela louvava, eu sentia muito a Tua presença. Eu sentia a presença de Deus, eu não consigo entender que sentia tanto. Ela até me questionou e na época eu não tive resposta. Por isso que eu comecei a orar e jejuar, porque eu queria resposta. Que ela falou, eu estou numa congregação, se eu não me engano, agora é igreja contemporânea. Gente, cuidado, nem toda igreja é do Senhor. Se não pegar de Gênesis a Apocalipse, sai fora.
Eu não posso pegar e escolher na Bíblia, porque ela falou assim, eu uso a tua Bíblia, pastora, que a senhora me deu. Eu falei, sim, mas eles não estão pregando em Romanos. Sim, mas eles não estão pregando nas outras passagens onde fala que você está em pecado. Eles estão pregando só nos lugares que favorecem. Versículos isolados. E aí ela falou, mas você falou que sentia a presença em mim. Eu falei, realmente eu sinto. Ela, por quê? Porque Jesus te ama. Mas eu fiquei, mas não é só isso, Senhor. Aí fui pro joelho, Senhor, me explica, porque eu sei o que eu estava sentindo. Quantos, Senhor, que era crente, de verdade eu não sentia a tua presença. Mas naquela menina eu sentia o que houve. Aí eu orando, Deus veio me revelando. O que eu senti era misericórdia de Deus sobre toda a humanidade. O Jesus que está aqui, Senhor, afasta de mim esse cálice. Ele não está morrendo só pelos crentes. Ele está morrendo pelo pecador. Ele está morrendo pelo traficante. Ele está morrendo pelo adúltero. Ele está morrendo pelo escarnecedor. Ele está morrendo por todo mundo. O que eu sentia era a misericórdia de Deus. E nós, crentes, estamos confundindo a misericórdia de Deus com salvação. O fato de eu ter testemunhos para contar não significa que eu estou salva. Um dia eu estava, ainda era membro. Tem gente que pensa que precisa de carteirinha para ter unção. Gente, carteirinha é plástico, carteirinha é papel. O diabo, ele é fogo. Ele, pronto, acabou a carteirinha, acabou o papel. O que eu gosto mesmo é de ministério infantil. Eu sempre ensinei as crianças, você vai passar a carteirinha lá e o diabo não vai embora. O diabo odeia obediência a Deus. Crente obediente, ele, eu gosto de fazer o diabo ficar raivoso. Eu gosto quando ele fica com raiva. Me dá uma alegria. Você sente essa alegria interior? E aí, eu dormindo, né, acordei e ouvi a voz de Deus. Nunca confunda unção com salvação. Há 18 anos atrás. Nunca confunda. E naquele dia Deus me usou de uma maneira na igreja. Eu tocava, as pessoas caindo, saindo rodando, marchando, arrebatando. Tocava em um. Aí Deus sopra, eu soprava, saia falando em língua. Só que eu ligada. Eu acordei de manhã com Deus falando. Nunca confunda a unção com salvação. E eu tatuei isso no meu coração. Às vezes você vai ver alguém sendo muito usado por Deus e fala, esse aí é de Deus. Nunca confunda a unção com salvação. Nós temos o hábito de olhar como Samuel. Samuel era profeta, um ouvido que, quem me dera, que ouvido sensível à voz de Deus. Né? Porque se não fosse sensível, ele tinha ungido o cara errado. Porque na hora que ele chegou na casa de Jessé, verdadeiramente aí eis o escolhido de Deus. Imagino ele olhando para cima. Imagina o sorriso dele de orelha a orelha. Porque o que os olhos dele estavam vendo é bonito pra caramba. É esse aí que dá para ser rei. É esse aí que agrada os meus olhos e vai agradar os olhos do povo. Aí a gente volta para a palavra que Deus me deu hoje. Senhor, faz a minha vontade ou faça a sua vontade, a vontade de Deus. Quantas mulheres solteiras ainda, porque olha pela aparência exterior. Às vezes o cara é bonito por fora também. Mas Deus não está falando para olhar se é bonito ou se é feio. A pessoa está falando para olhar por dentro. Às vezes é um cara que trabalha, é um cara que vai te respeitar. Às vezes é um cara que vai ouvir o que tu tem para dizer, vai cuidar de você. E você está querendo um cara, não, mas vai, como é que eu vou chegar? Às vezes, né, eu vejo uns casal assim estranho. Eu tenho 1,49 m, meu marido tem quase 2 metros. Que casal esquisito, né? Aí, quando ele chega lá com os 2 metros dele, lá quase 2 metros, aí vem eu aqui embaixo. É estranho isso, né? Aí, mas a senhora acredita, diaconisa Nilda,
que tem mulheres que falam, não vou ficar com ele porque ele é muito alto, não vou ficar com ele porque ele é muito baixo. Segundo o meu coração. A palavra que Deus me deu hoje é que verdadeiramente nós venhamos nos avaliar. Será que estamos mesmo, a oferta que nós estamos trazendo está agradando a Deus? Vou dar um testemunho. Uma vez, eu dirigi uma consagração e meu marido acordou de madrugada. Nós éramos membros. Eu gosto de repetir isso porque as pessoas cismam que tem que ser pastor. Tem que ser pastor para ter unção. Eu tenho que ser pastor para fazer alguma coisa. Tem que ser... Não, eu era membro. E eu cheguei na igreja como membro. O pastor olhou e falou, não, tu vai dirigir a consagração. E meu marido acordou de madrugada e ele veio, me catucou e falou, Márcia, você me traiu. Pensa nisso, 2h pouco da manhã. Eu dormindo. Um cara com mais de 2 metros. Você me traiu. E ele fica nervoso andando. E eu morro, vai dormir, tu estava sonhando. A gente tem que acordar 6 horas para estar abrindo a igreja, limpando, fazer café, aquela coisa toda. Vai dormir. E ele, você me traiu. Aí de tanto ele perturbar, eu perdi o sono. Aí eu acordei. E eu sou meio colérica, temperamento. Se o Espírito Santo me segura. Se o Espírito Santo não puxa a minha orelha. Toda vez que eu faço assim, aí já sinto um negocinho assim. Né? Não dá vontade? Aí a gente canta um louvor, né? Finge que não ouviu. Colérica é complicado. Mas aí ele começou a gritar, e eu levantei, eu comecei a resmungar, né? Agora eu perdi o sono, que não sei o quê. Aí fiquei resmungando pela casa. Aí quando ele viu que eu perdi o sono, e acho que realmente ele acordou, o que ele fez? Foi dormir. Aí eu fiquei, nós que somos mulher, ela tá até rindo, fiquei mais nervosa ainda. Aí eu perdi o sono, 4 horas da manhã, e ele lá dormindo. Aí eu resmungando, agora tu não vai dormir não, levanta, agora tu vai ficar acordado comigo, eu não sei o que, tal. Aí daqui a pouco, que eu sou dessas, fui lá pra fora com a chave da igreja, André, comecei a chorar. Deus, como é que eu vou abrir a igreja agora? Eu pequei, Senhor. Se eu botar essa responsabilidade na minha mão. Se tivesse alguém, olha, grande é a seara, mas poucos são estefeiros. Deus, se tivesse alguém que eu pudesse ligar, aquilo estava me acabando. Como é que eu ia abrir a igreja? Como é que eu ia dirigir uma consagração depois de uma discussão idiota, por causa de um sonho idiota que a gente teve? E aquilo, e agora o que eu faço? Não vou abrir a consagração, não vai ter consagração. E eu ficava pensando em quem que eu vou chamar e quem, e não via ninguém. Gente, Deus está procurando um obreiro. Porque se viesse alguém na minha mente, eu não ia abrir a consagração. Eu não me senti bem, eu me avaliei, eu não estava legal. E aí o que eu fiz? Pedi perdão ali a Deus, peguei, não dormi mesmo, já comecei a ajeitar as coisas. E ali ajeitando as coisas, meu marido acordou 6 horas, foi na rua, não falou um pio, comprou pão que Deus tinha colocado no nosso coração, o pessoal entregar, vim todo mundo de jejum, entregar e tomar o café. Então ele foi lá comprar o pão, eu começando a fazer café, não falamos nada, subimos na moto, fomos à igreja lá dentro da Vila Aliança, chegamos lá, abrimos a igreja imunda, a gente não coloca chiclete embaixo de banco. Deus vê. Dia de faxina era tanto chiclete. E a igreja imunda, por quê? Porque as pessoas comiam e jogavam o lixo na frente da igreja. Por quê? Porque é uma comunidade. Mas é eu que faço o lugar. Amém? É eu que faço o lugar. Não é porque eu moro numa comunidade que eu vou jogar o lixo no chão. Aí o que a gente sempre fazia? Já ia cedo por causa disso, porque a gente sabia. Dentro da igreja eu tirava quase uma bolsa de lixo. Porque o pessoal lanchava e ia botando as coisinhas no canto. E o meu marido lá de fora, que era o povo que jogava, ia jogando na rua. Já que é favela, somos nós que fazemos lugar. Fulano jogou, eu não sou todo mundo. Gente, eu escutei de uma criança autista. Tia, eu não sou todo mundo. E aí ele ia varrendo. Aí quando eu varrendo lá, falando com Deus, Deus falou assim, pede perdão ao teu marido. E eu falei, João, chega aqui. E ele veio e a gente perdoou, eu segurei a mão dele. E eu vi Deus colocando a oração na minha boca, porque eu não oro assim.
peço perdão a você, meu esposo. Então eu vi Deus direcionando e pedi perdão a ele ali. E ele no automático começou a orar e me pedir perdão. Qual a palavra que Deus me deu? Fazer a vontade do homem ou fazer a vontade de Deus. Porque eu não queria pedir perdão. Quem que me acordou de madrugada, gente? Não é assim? Quantas vezes eu falei, Senhor, vamos lá, vamos conversar. O Senhor está mandando eu pedir perdão a fulano, mas foi ele que pisou no meu pé. Estranho isso, né? Deus é muito estranho, a loucura de Deus. E aí, fiz a vontade de Deus, pedi perdão, meu marido também me pediu perdão. Gente, na hora, eu senti como se estivesse descendo uma água. Eu fui sentindo um bem-estar, eu estava tão pesado, eu fui me sentindo lavada, limpa. Ali eu continuei varrendo, limpando, mas sentindo uma paz. E aí eu comecei a dirigir a consagração, o povo foi chegando, aí chegou uma irmã, eu falei, irmã, traz a palavra. Só que quando a irmã encostou aqui, entrou um bêbado. Cara, muito doidão, muito doidão. E aí ela já estava com o microfone, eu membro, ainda aprendendo como é que faz as coisas, né? E vai ser sempre assim para sempre, nunca. Quando fechar a tampa do caixão, acaba o aprendizado. Eu olhei ele, falei, pô, já dei o microfone. Eu falei, pô, tem que orar esse homem. Aí ele sentou, eu falei, vou orar no final. Sentou, ficou quieto. Aí o homem levantou, veio até o altar e falou, eu preciso de uma oração. Eu tinha acabado de pensar, tem que orar esse homem. Aí eu vi a irmã com o microfone, eu falei, ora aí, irmã. Aí ela começou a fazer aquela oração rápida, porque eu quero trazer a palavra. E eu falei, essa oração não é... Às vezes a gente acaba se metendo nas coisas, aí a gente fica chato na fita, fica chato na igreja, fica chato. Aí chamou você de falar, eu falei, pô, não é essa oração. Aí quando ela saiu, eu falei, peraí. Aí meti a mão no homem. Quando eu meti a mão no homem, o demônio manifestou. Só que aquele demônio estava lá para me afrontar. Se eu não peço perdão ao meu esposo, se eu não faço a vontade de Deus, eu tinha sido envergonhada na igreja. Aleluia. Meu esposo ainda não era crente, gente. Eu estava ganhando meu esposo para Jesus. Então é o meu comportamento dentro de casa que vai fazer a minha família. Hoje eu tenho um marido que é pastor, um filho que é bispo, uma filha que é levita com chamado de missionária, um povo que fala assim. A minha filha, ela caiu e eu falei assim, ó, Deus está mandando tu levar esse namoro de Ana. Eles deram testemunho há pouco tempo, falou, fala ou não fala? Fala para edificar a vida. Vai falar que tu é santo, perfeitinho, bonitinho, não. Vai lá e fala que tu errou para os jovens, que era um culto jovem. Aí eles falaram, olha, a gente decidiu se casar com 19 anos, a gente tinha certeza absoluta. Mas a minha mãe orou e Deus falou que era para a gente levar um namoro certinho, a gente não conseguiu, a gente caiu. E quando caiu, o meu pulmão automaticamente começou a encher d'água. E depois começou o outro a encher d'água. E o certo é ela internar. E até eu que sou crente, gente, fica nervoso. Tá tomando outro pulmão. E eu falei, Diana, tu tem que estar internada. Ela, não, mãe. Eu tenho que estar sexta-feira, eu vou fechar essa brecha, eu vou me casar. Porque se eu não casar, nisso eles já foram morar junto. Porque Deus deu casa, Deus deu... Sabe o que Deus fez? Deus falou, ó, tô no controle, fica tranquilo. Deus deu tudo. Gente, eles compraram uma casa, paga R$1.000 todo mês. Eu falei, o dinheiro vai desvalorizar e vocês não pagaram a casa. A casa veio com geladeira, veio com guarda-roupa, veio com móvel, veio com tudo. Só não veio com cama, que eu falei, tinha propósito. E a televisão, mas o resto... Liquidificador, airfryer, que fala, tudo, gente. R$1.000 todo mês. 30 mil. R$1.000 aqui perto da Boab, bonitinha, lindinha, perfeitinha. Aí ela falou, mãe, eu tenho que estar sexta-feira lá, eu vou casar e eu vou fechar essa brecha. Ela foi lá, ela casou, quem vê ela linda, maravilhosa, linda, eles dois se beijando assim, nas fotos, não sabe que os dois pulmão dela, um tá cheio e o outro tá enchendo. Aí eu falei, daí você vai direto pro hospital. Aí chegava lá no Valdir Franco, com aquele vestido, fez questão, cartório, mas fez questão, um vestido branco bonito, né? Ela, ele, no cartório. Aí, nossa, vocês estão parecendo noivo. Não, a gente veio direto no cartório. Né? Eu quero falar com o médico e tal, ver os exames, porque ele falou que vai me internar. Né? Aí o médico falou assim, olha, Diana, vamos fazer mais esses exames e depois eu vou mandar você pro Albert para internar.
Aí pediram, todo dia tinha que estar batendo chapa para ver, porque estava enchendo muito rápido. Quando foi bater a chapa lá no Albert, o médico virou e falou: Diana, a água está secando sozinha. Porque naquele momento a minha filha decidiu o quê? Fazer a vontade de Deus. Ela errou, porque somos humanos. Aí quando veio o culto jovem, eu falei: eu quero que vocês dêem o testemunho do casamento de vocês. Com 19 anos, Deus deu casa, deu tudo, providenciou. Ela: mãe, eu falo para edificar a vida. E eles foram lá e falaram: a gente errou. E a gente correu para nos consertar, que é isso que Deus está falando. Erra, mas conserta. Porque não podemos perder a nossa coroa. Aí voltando, o demônio manifestou. Aí ele... Aí tá eu lá repreendendo ele. Me olhou dentro dos olhos, cheio de deboche, porque é debochado. E falou: você sabe quem eu sou? Cheio de deboche, porque eu era membro. Não tô com a genealogia, não tô aqui. Peraí, deixa eu pegar o livro dos demônios e saber qual é a sua pessoa. Não tô preocupado em saber quem é você. Mas aí Deus me deu uma visão. Quando ele olhou e falou, Deus me levou até a minha casa. Deus me mostrou eu e meu marido andando pela sala, nervoso, discutindo. Meu marido ia para lá, eu ia para cá, eu nervosa, porque tinha perdido o sono, que eu gosto de dormir. Vocês gostam de dormir? Como é difícil vir para a consagração, né? Oh, meu pai. Aí eu nervosa, porque eu gosto de dormir. Aí Deus me mostrou andando para lá e para cá, e um demônio parado, não vou botar o pé para não sujar, assim mesmo, a cabeça baixa, todo vestido de preto na minha sala, e eu e meu marido andando. Porque quando Deus, o diabo, ele pode ver até um certo limite, gente, até um certo limite. Não confunda espírito de adivinhação, um pouco do que o diabo pode ver com profecia. Tem muita coisa sendo dita na igreja que não é profecia. O diabo, ele tem um limite, ele pode ver. Ele sabia que aquele homem ia lá. Ele foi lá derrubar a única pessoa que ia ter a autoridade para repreender ele. Porque no dia que eu aceitei Jesus, eu falei: Jesus, eu te amo. Vem tirando de mim tudo que não te agrada. Eu quero te obedecer, eu quero parecer com Cristo. Antes eu queria parecer com Pedro. Aí ele falou: não, senhora. Sério, eu olhei em Pedro e falei: gente, que apóstolo lindo, eu quero ser Pedro. Ai, a sombra dele curava. Eu cheguei na igreja, meu pastor com quase 2 metros pulando: tu quer parecer com Pedro? Deixa eu te contar umas coisinhas de Pedro. Eu falei: ai, Deus, não quero mais não. Aí ele: Paulo, não quero. Gente, isso é o Espírito Santo. Eu orando no meu quarto, falei: Deus, eu quero ser Paulo. Aí chego na minha igreja, meu pastor com quase 2 metros, falei nada com ele, pulando: você quer parecer com Paulo? Outro culto, tá? Eu: não, Deus, não quero mais. Eu quero parecer com Cristo. Sabe o que Deus está falando? Que a partir do momento que você tomar uma decisão, que você quer parecer com Cristo, o diabo vai se levantar sim contra a tua casa, contra a tua família, porque ele tem que derrubar o único que pode botar ele para correr. Aleluia, Jesus. Deus sabe quem você é. O diabo sabe a potência que você é. E você não sabe quem você é. A partir do momento que você aceita Jesus, toma uma decisão de se parecer com Cristo, o diabo fala: vamos, ele, o exército dele, derrubar esse homem, derrubar essa mulher, porque ele pode nos barrar na terra, ele pode nos impedir de fazer o que a gente quer fazer. Aleluia. Não é porque somos baixinhos, não é porque somos altinho, bonitinho, mas é porque nós tomamos uma decisão de servir a Cristo em espírito e em verdade. E aí Deus me deu um nome que eu não vou repetir, porque eu já falei para ele que eu não faço questão de saber nome, quem é você, quem é teu cargo eclesiástico lá no inferno. Não me interessa. Deus me deu um nome. Quando eu comecei a repreender chamando ele pelo nome, o abuso dele não foi embora, mas pelo menos ele já abaixou a cabeça. Mas ele veio e falou: tens tu autoridade para me repreender?
Por quê? Porque ele sabia que ele tinha armado um laço para eu cair, para eu perder a autoridade, para estar libertando aquele homem. Só que o que ele não sabia é que Deus falou: pede perdão ao teu marido. E eu obedeci a Deus. Aleluia. E ali, Deus novamente tomou minha boca e saiu uma oração que eu nunca tinha feito. Eu falei o nome dele: sai, porque eu sou lavada, sou salva, lavada e perdoada em nome de Jesus. Aí entrou a Márcia: e para de palhaçada, sai em nome de Jesus. Pá, o homem já caiu. Aí quando o homem caiu, eu fui falando: moço, o senhor tá bem? Tá bem? Qual o seu nome? Quando eu perguntei seu nome, a igreja gritou o nome do homem. Aí eu falei: seu fulano, o senhor tá bem? Fala o seu nome e tal. Aquele procedimento para a gente saber se realmente foi embora ou se está escondido. Vocês precisam aprender com Deus. Às vezes alguém ora alguém com demônio, parece que foi embora, mas não foi. Está escondido. Então pede a Deus para abrir a sua visão espiritual. Já catei gente na rua, voltei, pega aqui, toquei a mão, caiu. Uma irmãzinha orou, aparentemente o demônio foi embora, a pessoa levantou, foi saindo pela porta, só que eu falei: peraí. Fui lá, pum. Por quê? A irmãzinha orou, mas o demônio não foi embora. Ele fingiu que foi tirando a pessoa da igreja. Então Deus está procurando pessoas que queiram servir a Cristo em espírito, em verdade, e abrir a visão. Porque o diabo tem trabalhado dentro da igreja e tem avançado. E a função da igreja é repreender o inferno, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E aí o homem caiu e tal, aí me contaram o testemunho dele. Esse homem era um morador de rua. E alguém pregando, a gente acha que não vai ganhar alma, morador de rua, pessoal do tráfico, né? Alguém pregando o evangelho para ele, esse homem tomou uma decisão e começou a sentar ali no cantinho, todo sujo, ouvindo a palavra do Senhor. Morador de rua, sentando, ouvindo. E um dia um profeta levantou e falou: olha, Deus manda te dizer que vai virar o teu cativeiro. Deus vai te dar uma casa, ele não tinha casa. Deus vai te dar uma esposa, ele não tinha esposa. Deus vai te dar filhos, ele não tinha. Família tinha, né? Parente que abandonam, né? Mas Deus vai te dar uma família. Tu vai pregar o evangelho, tu vai receber dom, tu vai tocar, pessoas serão curadas, tu vai profetizar, eu vejo Deus, e Deus cumpriu. Deus pegou um morador de rua e botou em cima do altar limpinho. O homem andava de carro, o homem casou, o homem tinha casa. Mas um dia veio uma mulher linda, maravilhosa, e aquele homem caiu. E ele voltou. Deus sabe a potência que nós somos, mas o diabo também sabe. Ele não está preocupado em parar quem já está parado. Ele não está preocupado com quem está atrasado. Ele está preocupado com quem está fazendo exatamente conforme a vontade do Senhor. Porque às vezes a gente se assusta. Pô, aceitei Jesus, entrei na igreja, parece que piorou. É porque o diabo sabe quem você é. Eu não posso deixar ela ler a Bíblia. Eu não sei, vocês eu tenho certeza que não. Mas eu quando começo a ler, eu leio um versículo e... Não dá uma soneira? Eu vou lá, pego um bolinho de café, desperto lá no rosto e volto. Eu falei: diabo, sai daqui que eu vou ler a palavra. O diabo não quer que você leia a palavra, porque se você tiver conhecimento da verdade, você vai parar de sofrer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra que Deus me trouxe até aqui, só para finalizar. Havia um gigante afrontando o povo de Israel. Durante 40 dias aquele homem debochava do povo. E um menino ouviu falar. E esse menino ele veio. E ele se ofereceu para derrubar esse gigante. E ninguém dava nada por ele, porque não fazia parte do exército. Não tinha roupa de soldado.
não tinha espada, não sabia manejar espada. Mas aquele menino resolveu fazer segundo a vontade de Deus. Como eu gosto de fazer, para bom entendimento, eu trago para a nossa realidade, para a nossa cultura, para o tempo que estamos vivendo. Havia uma igreja lotada de crentes. Havia um demônio enorme afrontando o povo de Deus. Estava todo mundo bem vestido, vestido de crente, espada, com a Bíblia na mão. Capacete estava perfeito. Lá vai o povo de Deus por fora, parado olhando para o gigante. Mas havia um menino que sabia que a aparência exterior não importa. E esse menino que tomou essa decisão se ofereceu. E ele derrubou. Hoje, nós podemos tomar uma decisão. Podemos ser igual aos 22 mil que estavam parados, vendo o diabo rir, fazer graça. Aí liga para o pastor. Aonde que está Saul? Tiveram que levar Davi até Saul. Saul tinha que estar ali. Onde que está o líder? Está escondido. Porque se eu tenho que levar alguém é porque não está aqui. Porque se eu quero falar com ela lá, até que eu vou falar diretamente, correto? Liga para o pastor, liga para a missionária. Deus já rasgou o véu. O véu foi rasgado. Aleluia. O fato da gente não estar vendo mais demônios manifestando dentro da igreja uma vez ou outra não significa que ele foi extinto. Ele foi extinto lá em Apocalipse. Ele já foi vencido, amém? Aleluia. Mas para nós que ainda vamos viver o Apocalipse, ainda precisamos vencer ele. Então nós precisamos ser revestidos em Efésios. Com toda, não é só uma parte, da armadura de Deus. E fazer segundo o coração de Deus. Jesus aqui, ele sabe que está doendo o processo. Ele está com medo, gente. Lucas, ele era médico. Eu sou técnica de enfermagem. Essas gotas de sangue, quando você alcança um nível extremo de agonia, de ansiedade, de apressão, essas gotas saem para os seus poros. Por isso que o único discípulo aqui, o único que colocou essa gota de sangue aqui, foi Lucas, porque ele era médico. Isso aqui é ciência. Isso aqui é medicina. Por isso você só vai ver nessa, porque ele, como médico, ele viu algo que os outros não viram. Opa, peraí. O estado de agonia desse homem está tão grande que está saindo gotas de sangue pelos poros. Está estourando aqui. O médico Lucas observou o estado. Um médico dando um atestado de agonia do nosso Senhor Jesus. Em carne humana. Vamos sentir doer o processo. Mas quando nós ressuscitarmos, amém? Vamos levantar, que eu quero fazer uma oração por você.